Boa noite, pessoal. Boa noite oficialmente aqui na nossa live da aula de hoje. Queria já de antemão agradecer a todos que já chegaram aqui, já estão preparados para essa super aula. Estão animados? Quero ver chat hoje. Quero ver esse chat funcionando. Quero compartilhar com vocês ideias. Quero compartilhar com vocês algumas perspectivas a respeito da nossa primeira redação, tema 1. Então, temos muita coisa para a gente colocar aqui, né, para rodar, né, nessa aula. Preparados, então? Então, vamos lá, hein? Antes de começar essa aula, primeiramente, eu queria deixar alguns tópicos, tá? Alguns recadinhos para vocês. Havia conversado com a Thaís Maria e pedi para que ela desse um parecer para todos vocês, né, que estão aguardando ainda as correções do primeiro tema. Eu quero dizer que nós já estamos na reta final, quase acabando as que faltam ali para a gente entregar, né? Então, eu queria pedir um pouquinhozinho assim, de paciência para vocês, que eu sei que vocês estão ansiosos, mas eu estou corrigindo junto com a professora Alzira, que é a professora de português, né, da parte da específica de português, que vocês conhecem quem é da específica. Então, ela está dividindo essa correção comigo, e são muitas redações, né? E a gente também não tem só as redações do pré-UERJ, então a gente também tem as redações do pré-ENEM popular, a gente tem nossos trabalhos fora também aqui do nosso vestibular. Então, vocês que também estão na escola, né, que ainda está ali cursando segunda série ou terceira série, sabe que esse momento é momento de teste para quem tem bimestre, né? E prova para quem tem trimestre. Então, a gente está, ao mesmo tempo, né, fazendo provas, avaliações nas escolas. Eu não sei se vocês estão, mas nas escolas onde eu trabalho, ou tem teste, ou tem prova, e está todo mundo assim, muito acumulado, né, de correções. E a gente sabe, né, que até muitos alunos acabam não conseguindo entregar por conta também das demandas que as escolas oferecem. Então, eu queria dar esse parecer para vocês, que a gente demorou um bocadinho, né, que o prazo era dia 18, mas a gente vai finalizar, todas as correções vão ser entregues até esse final de semana, tá bom? Nem que te atame, vire noite, mas vocês vão receber essa correção, tá? Eu só queria, né, expressar aqui que realmente é uma carga muito pesada, a gente está com muitas demandas, mas vocês vão ser respondidos, tá bom? E o mais importante, né, da correção, da entrega da correção que a gente faz, eu acho, na minha opinião, tá, que a melhor forma de você ter um feedback correto sobre a sua redação não é nem a redação individual, com nota, tá? Eu acho que é a aula. Por isso que eu sempre, né, falo para vocês, gente, pegou o caderninho? Tá com papel e caneta na mão? É isso. Porque a aula vai fazer você parar de errar, né? São nas nossas aulas que vocês vão ver, opa, estou fazendo um negócio errado aqui, preciso melhorar. Então, é claro, tem gente que eu vejo falando aqui no chat comigo, que eu já decorei nome, que eu sei que está em todas as aulas, que faz a aula do segundo EQ, ou que já foi aluna no passado, que participa, que entra no início, só sai quando acaba. Então, a gente já sabe algumas pessoas. Tem outros casos, acontecem outros casos, de gente que só quer receber a correção, mas não quer participar da aula, né? A gente começou lá na primeira aula, e isso é super normal, né? A gente sabe que é normal, mas a gente também espera que vocês possam criar essa consciência, né, de educação, que é o seguinte, a gente começou lá na primeira aula com 140 pessoas ao vivo. Nós estamos aqui numa média de 40 e pouca, ou seja, cadê as 100 pessoas que começaram com a gente vão ficando ali pelo caminho. Então, eu não quero que você seja aquela pessoa das 100 que ficou pelo caminho. Eu quero que você seja aquele aluno, aquela aluna que começou lá com a gente, que assistiu a primeira aula, mas que está aqui se mantendo firme. Porque a cada semana que passa, vocês estão mais perto da prova, né, do segundo EQ, para quem vai fazer, e mais perto ainda da prova de redação, que vai te dar ali a chance de você alcançar
a sua vaga. Então, para vocês que estão aqui, a redação ela é uma nota super importante para qualquer curso. Não é para só quem vai fazer letras, quem é de português. Não. A redação vai te diferenciar. É ela que vai te colocar ali. É uma nota essencial, que vai botar você paio a paio para disputar a tua vaga. Na medicina, no curso concorrido como direito, como engenharias, né? Então, eu quero que você, que está aqui comigo, 7h12 da noite, de uma sexta-feira, seja o aluno, aliás, seja o aluno não, como o professor William diz, né? Seja o estudante, porque aluno qualquer um pode ser, porque a gente sabe que a gente começa lá com aquele pico, mas aí vai descendo, vai ficando um monte de gente pelo caminho. Então, eu nem estou preocupada com quantidade, não. É isso aí que a Melissa colocou no chat. Eu quero qualidade. E eu quero qualidade de alunos que vão ouvir o que eu tenho para falar hoje e vão pegar essas informações e absorver. E aí eu já aproveito para falar a segunda coisa que eu ia falar agora, né, que tem a ver também com a entrega da redação. Com as primeiras redações que eu corrigi, eu tenho percebido que a média, tá, que eu não considero ruim, que fique claro, tá, gente? Nós vamos estar sempre corrigindo ali, puxando mais vocês, tá? Então, se você recebeu ali uma nota entre, sei lá, 17, 16, não fique triste, não fique achando que, nossa, eu não sei fazer redação. É o primeiro tema. É o primeiro tema. Então, se você recebeu 16, 17, na minha avaliação, quem está entre 16 e 17 é a mesma coisa que no Enem está no 800 mais. Subiu de 17, 18, 900 mais, tá? Por quê? Porque a gente só vai... Eu, Tami, tá? Eu só vou dar 20, 19, 20 para aquele aluno que eu vejo que tem ali, tá no 1000, chegando no 1000 da redação do Enem, tá? Então, se você tirou ali um mediano, 16, 17, significa que você está muito bem, é o primeiro tema só. Então, eu quero que vocês entendam que a nossa perspectiva aqui vai ser sempre puxar mais de vocês, né? E fazer a diferenciação da redação Enem. E aí eu vou aproveitar para falar alguns pontos de observações daquilo que eu tenho visto até o presente momento na correção, até onde eu cheguei, tá? Eu tenho visto alguns errinhos bobos que podem facilmente ser resolvidos. Como? Prestando atenção na aula de hoje. Por exemplo, quem está presente aqui, que já assistiu a minha aula 1, já assistiu a minha aula 2, e está aqui, né, tirando aquela aula inaugural, aí teve uma outra aula, né, que eu já falei mais ou menos algumas coisas, e anotou o que eu falei, não tem por que errar no tema 2 a mesma coisa. Eu vou separar, falei com o Thais Maria o seguinte, vou fazer a parte estrutural primeiro, porque eu senti que muita gente tem dificuldade, tá? E aí a gente tem que ir pela maioria. É uma aula estrutural básica, né? Lá na aula passada, eu falei sobre as partes, as 8 partes que a redação da UERJ é dividida. Introdução, desenvolvimento, conclusão, só que na introdução eu tenho 2 partes. Nos desenvolvimento eu tenho 3 partes. E na conclusão, mais 3 partes. Se você não assistiu essa aula, eu oriento que você assista. Por quê? Por exemplo, ontem eu estava corrigindo algumas e eu vi assim, umas 3, 4 redações na sequência de alunos que não responderam de forma clara a pergunta do tema. E que, ao invés de responder a pergunta na introdução, que é a grande diferença da redação do Enem para a redação da UERJ, ao invés de responder a pergunta do tema, fez outra pergunta. Esse erro não pode mais acontecer, porque eu já falei ele na aula passada. Se o tema na redação da UERJ é num formato de pergunta, você tem que fazer o quê? Responder a pergunta. Então, não dá para eu pegar a redação onde a introdução, meu aluno, ao invés de responder, ele faz outra pergunta, mesmo que seja retórica. Eu já falei numa aula que não está aí nem errado, mas
eu não oriento. Por que eu não oriento? Porque eu preciso mostrar para vocês o melhor caminho. E o melhor caminho para o corretor é que o aluno pegue a polêmica, contextualize a polêmica e responda a pergunta do tema. De forma clara, objetiva, usando as próprias palavras do tema para responder. Eu expliquei isso na aula passada. Então, se você faltou a aula passada, se você não lembra como faz isso, volta lá, porque a aula está gravada, e assiste essa parte. Isso é muito importante. Então, galerinha, mais do que receber uma nota, eu não estou preocupada com nota. Sendo muito sincera com vocês. Não estou nem um pouquinho preocupada com nota. Eu estou preocupada com você olhar o seu erro e falar, poxa, não vou fazer de novo. Título. Eu falei com vocês que eu ia dar uma aula e vai ser a próxima, tá? Hoje nós vamos falar de conectivos e na minha próxima aula eu vou falar sobre título. Mas em outra oportunidade, eu já falei como que faz. Então, se você estava na aula e anotou, qual é a sua percepção? Opa, o título, ele é obrigatório. Eu peguei várias redações sem título. Várias. Aí eu vou lá e sinalizo, redação sem título. Então, assim, não dá para você esquecer o título. O título vale ponto. Eu falei sobre isso. Então, a gente precisa anotar que isso é muito importante. Como que esse título é feito? Eu posso colocar artigo para começar? Não, não devo. O título deve ter entre 2 e 3 palavras, de preferência que você não repita as palavras que já estão no tema, para não ter uma repetição de ideias. Esse título ele é centralizado e na primeira linha da redação. Essa é uma informação básica. Já passei e estou passando aqui de novo. Se você esqueceu, anota. Anota para não esquecer. Na nossa próxima aula, eu vou dar várias dicas, como faz, como deixa de fazer, o que não fazer. Então, aguardem a próxima aula que a gente vai falar sobre título. Tá? Nós vamos indo por partes, tá bom? Deixa eu responder a pergunta da Liz aqui. Liz falou o seguinte, prof, responde quando der. No segundo, terceiro parágrafo, pode fazer uma pergunta retórica? Vamos lá, Liz. Eu, Tami, não gosto. Se você quiser fazer, você pode. Errado não está. Só que o que acontece com a pergunta retórica? A pergunta retórica é uma pergunta que a gente meio que já sabe a resposta. A resposta é óbvia. Só que você está montando um texto que tem como característica, vê se você pega a minha ideia, tá? Dissertativo, argumentativo. Então, no formato desse texto, no estilo desse texto, o que conta como nota de estrutura é que você tenha argumento. E argumento a gente tem explicando e não se questionando. Então, não é que esteja errado, mas vamos lá. Uma vez que você faz uma pergunta, você tem que responder de alguma forma. Então, você vai perder linha para responder a tua própria pergunta? Porque eu sempre falo, tanto na redação do Enem, quanto na redação da UERJ, ou qualquer outro vestibular no planeta Terra, que optar pela estrutura dissertativo argumentativo, você precisa se pautar em uma questão. O teu corretor, ele sabe. Mas ele que vai corrigir precisa saber se você sabe. Então, tem coisas que vocês precisam explicar, mesmo que a gente saiba. Por exemplo, todo mundo sabe que, sei lá, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 na França. E que foi uma revolução que se baseou ali nos interesses da classe burguesa. Aula de história. Eu sei, você sabe, você estudou, todo mundo sabe. Mas quando você vai citar na tua redação a Revolução Francesa, você não pode simplesmente colocar assim, a Revolução Francesa de 1789 marcou um período importante na história.
Marcou um período importante por quê? O que esse período significou? Aliás, o que esse período tem a ver com o tema? Então, nenhum repertório, seja no Enem, na UERJ, na FUVEST, Unicamp, qualquer vestibular, quando você cita um repertório, você tem que explicar o repertório. Mesmo que eu já saiba, porque eu sou professora, eu sei. Mas o seu corretor precisa saber se você sabe explicar. Então, se a gente parte desse pressuposto de que qualquer repertório precisa ser explicado, como é que você vai fazer uma pergunta retórica e não vai explicar ela? Entendeu, Liz, o que eu estou falando? Galerinha que está ao vivo, está entendendo o que eu estou falando? Então, como eu prefiro não deixar furo para o meu corretor, eu acho mais jogo e, assim, menos provável de dar problema ali, né, para você em nota, ser despontuado em qualquer coisa, do que você arriscar. Vou dar um outro exemplo só para fechar isso aqui. Quando a gente, né, corrige redação do Enem, geralmente, a gente tem aquela tabela lá para seguir as orientações de cada competência. Tem professor que é sistemático, principalmente esse professor gramatiqueiro, né, que acaba entendendo que é necessário ter paralelismo. O que significa isso? Vamos botar aqui. No Enem, quando a gente começa o parágrafo de desenvolvimento 1, a gente coloca assim, em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, né? Esses são os conectivos de prioridade, certo? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Tem professor que acha que na gramática fica incorreto, ou seja, não existe coesão e coerência interparágrafos, isso é muito importante porque a gente vai falar de conectivo agora, que você não, se você colocou em primeiro lugar no D1, que você coloque em segundo lugar no D2, para ter um paralelismo, para você ter ali coesão e coerência. Então, tem professor que desconta ponto se o aluno coloca em primeiro lugar no D1 e no D2 mete um além disso e sai correndo. Né? Porque vai dizer que não foi coerente, não foi correto aquele parágrafo, não teve conexão interparagrafal. E não está errado, porque realmente não teve. Então, a escolha do conectivo é muito importante. Por isso que eu também escolhi essa aula de hoje para a gente poder falar, tá? Miguel colocou, a senhora acha que a filosofia racionalista de Descartes é um bom repertório para a redação de Hamlet? Dependendo do tema, sim. Agora, Miguel, eu acho também que a gente pode ter um pouquinho, assim, a gente pode fazer um pouquinho melhor. A gente pode tentar escolher aqueles repertórios que não tem a cara do Enem, né? Que não vai ser a cara do Enem, sabe? Uma Constituição, sabe? Um Thomas More. Você foge. Quando você vê essa, você dá uma fugida, né? O que é muito tradicional no Enem, a gente corre. O ERG a gente faz ó, tchau, corri, vou embora, tá? Já vou responder aqui a pergunta do Alex. Então, deixa eu fechar a tampa aqui, tá? Então, vamos combinar o seguinte: todas as redações serão corrigidas até esse final de semana. Não se preocupem com questão de nota, mas se preocupem com entregar a redação, porque a constância é importante, e também se preocupem em analisar os seus erros. Se no próximo tema você permanecer tendo os mesmos apontamentos, já é um sinal de alerta para que você não repita, principalmente porque tem muito aluno que está acostumadíssimo a fazer redação do Enem e sente naturalmente muita dificuldade de fazer o ERJ. Mas, por uma boa notícia, eu quero desmistificar para você hoje que a redação da UERJ ela é infinitamente melhor e infinitamente mais fácil do que a redação do Enem. Tá bom? Então, já pegou o seu papel e sua caneta e vai ouvir o que a tia Tami tem para falar? Não vai meter aqui um fone de ouvido, vai deitar, vai ver outra série enquanto eu estou aqui falando. Não faz isso, não, tá? Se quiser até tirar um print aqui da minha tela, você estudando, seu livrinho, caderno, depois você, vai lá no @literahistoria,
meu Instagram e me marca e fala assim, ó, estudando com a Tami. Coloca assim, ó, hashtag estudando com a Tami. Me marca para eu saber que você está devidamente, ó, com o seu livrinho na mão, com o seu caderninho. Tira um print. Vou fazer até uma pose aqui, ó. X. Tirou? Se não tirou, depois você volta e tira, tá? Ó. Vai lá, tira um print e me marca para eu ver que você está focado, que você já não é mais um daqueles estudantes que ficam ali, né? Só ouvindo e deitado na cama. Você é um estudante, você não é aluno, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção aí nessa nossa vivência. Vamos lá para a aula de hoje? A aula de hoje é o seguinte, galerinha. Estrutura básica, tópico da aula, uso de conectivo, tá? Eu escolhi falar de conectivo hoje porque essa é uma aula super importante para você entender, né, o que você precisa colocar, por que conexão é importante, por que os professores enchem um saco de vocês com isso, porque a gente precisa ter fluidez textual. O texto que não tem conectivo, ele é um texto pobre. Texto pobre, paupérrimo. Então, não faça texto pobre, tá? Faça um texto rico e um texto fluido, com bastante clareza, tá? Para você se localizar no que eu estou falando, lá no Enem existe a competência 3 e a competência 4. Lá na competência 4, a gente vai avaliar o uso dos seus conectivos. E o Enem, ele desgasta muito a gente, porque ele faz muito uso de conectivo, é conectivo para tudo quanto é lado, é exagerado, né? É uma coisa chata. Aqui não. Aqui você não precisa colocar muito, mas você precisa ter qualidade. Então, a diferença do Enem para a UERJ é essa. No Enem, são muitos conectivos. Na UERJ, é qualidade de conectivos, tá bom? Já vou deixando claro que não queira iludir o professor e nem queira achar que o melhor conectivo são aqueles conectivos que ninguém usa, a não ser o Machado de Assis e, né, o que deu o golpe na Dilma. Como é que é o nome dele? Esqueci. Michel Temer, tá? Porque as duas pessoas que eu conheço que usam conectivos do século XIX, um é o Machado de Assis e o segundo é o Michel Temer. Tirando eles dois, para que você vai meter lá um outro sim? Outro sim, o caramba. Além disso, tá? É mais bonito. Ademais, tá bom? Então, vai pelo simples. O arroz com feijão bem feito é melhor do que uma comida elaborada ser uma gororoba, tá bom? Então, na prova da redação da UERJ, a gente vai privilegiar os conectivos adequados para cada texto, tá bom? Nós vamos aprender aqui hoje o que são conectivos, ó, o que são conectivos interparagrafais, que está aqui, ó, intraparagrafais, a diferença entre conectivos explicativos e conclusivos, e também os critérios da avaliação da UERJ, como esses conectivos vão aparecer, tá bom? Então, a gente vai fazer o uso desses conectivos, tá? Para quem não sabe, estou boiando, sei lá o que é conectivo. Vamos lá. Conectivo, galerinha, são palavras que ligam palavras, tá? Para que elas servem? Para trazer lógica, fluidez, para fazer o texto ficar rico, bonito, sem repetição, tá? Então, é para isso que os conectivos, eles existem, eles servem. Vamos lá. Conectivo intraparagrafal. É o primeiro, tá? Intra, vou até botar no chat aqui, ó. Intra quer dizer o quê? Dentro, tá? Intra, tá dentro. Tá? Dentro de alguma coisa. Então, o conectivo intraparagrafal, ele vai estar dentro das frases. Ou seja, no parágrafo, você colocou lá uma linha, começou uma frase, ponto final, né? Ele vai estar ligando os verbos, ele vai estar ligando ali as palavras. Então, ele é um conectivo que tem que aparecer entre uma frase e outra frase dentro do parágrafo, tá? E aí, é bom, principalmente, que vocês tenham uma média
né, já que a gente falou lá na aula anterior que a gente tem 3 partes, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento, que você faça pelo menos uns 3 conectivos ali. Porque você vai ligar uma palavra, outra frase, uma frase, outra frase, uma frase, outra frase. Então, que você faça uma média de quantos conectivos você vai usar. Exemplos, né? Olha os simplesão, molezinha aqui, ó, simples, todo mundo usa, ó. Esses conectivos, eles podem aparecer tanto para começar uma frase, tá? Quanto para explicar uma frase. Ele pode estar dentro da frase. Além disso, dessa maneira, dessa forma, porém, visto que, uma vez que, né, são conectivos que estão dentro dos parágrafos, tá? E eles encadeiam essas ideias. Agora, o que é um conectivo interparagrafal? Inter, né, é um prefixo que quer dizer entre, tá? Então, inter é igual a entre, tá? Para vocês entenderem, prefixo é aquela palavrinha, né, aquele morfema ali que vem antes da palavra. Então, intraparagrafal, dentro do parágrafo. Interparagrafal é entre um parágrafo e um outro parágrafo. Esses conectivos que são chamados interparagrafais, eles podem variar de acordo com o parágrafo, né? E eles são contabilizados. Então, a gente tem ali um em primeiro lugar, que vocês usam muito no Enem. Vocês podem usar um por outro lado, um nesse contexto. Se você estiver fazendo alusão a uma obra ficcional, você pode colocar fora da ficção. Assim, desta maneira, também. São conectivos que vão ligar um parágrafo ao outro. E esses conectivos, eles dependem do parágrafo. Por exemplo, se eu estiver fazendo a conexão com o conectivo do parágrafo D2, desenvolvimento 2, para o da conclusão, qual será o meu conectivo interparagrafal? Vai ser um conectivo de conclusão, um portanto, um logo, um por isso, né? Porque vai depender de qual parágrafo que você está falando, né? Mas o interparagrafal é o parágrafo entre um parágrafo e outro, tá? A gente tem aqui também outros tipos de conectivos padrões, né? Que são os conectivos explicativos. Qual é a função do conectivo explicativo? Ele vai unir uma ideia a outra ideia através de uma palavrinha que explica. Então, a gente tem conjunções ali explicativas, uma classe gramatical que explica, né? A gente tem ali um porquê, que é explicativo, um pois, um já que, uma vez que. Eu acho, inclusive, esses conectivos maravilhosos tanto para o UERJ quanto para o Enem, tá? Por quê? Porque esses conectivos, eles mostram que, na UERJ, tá? Qual é a função do conectivo explicativo na UERJ? Ele vai unir a tua ideia, ou seja, o teu repertório. Aonde que você vai colocar o conectivo explicativo? Depois que você botar o teu repertório, você vai usar a explicação do repertório para associar a polêmica do tema. Então, é muito importante que você coloque um porquê isso, né? Um pois aquilo, porque, diferentemente do Enem, tá? É importante, claro, que quando você coloca um repertório, você explique ali uma causa, uma consequência, tá? Você explica essas informações, mas o mais importante na UERJ, já que o formato do tema é um formato de pergunta, é o porquê. O porquê do tema. O porquê daquela pergunta. Então, é mais o porquê do que a causa e consequência. Vai ter causa e consequência? Na maior parte dos temas, sim. Mas, em outros temas, não existe uma causa e consequência. Aí vai depender do tema. Existe um porquê. Vou dar um exemplo. Se o teu tema, que é o formato de pergunta, for uma afirmação,
está te afirmando alguma coisa, não vai ser a causa e consequência, vai ser o porquê dessa afirmação. Então, você tem que avaliar o seu tema antes de responder ele. Agora, esses conectivos que estão exemplificados, um porquê tal coisa, pois tal coisa, já que tal coisa, uma vez que tal coisa, isso vai mostrar para o seu corretor que você encontrou o porquê daquele tema. Entendem? Então, os conectivos explicativos, eles são muito importantes. E o que eu quero de você nessa aula de hoje? Eu quero que você, ao ler a tua redação depois que você montá-la, você observe, eu coloquei o porquê? Eu expliquei o porquê nesse tema? Ou eu trouxe uma causa, uma consequência desse tema, se for uma opinião assim, dúbia, né? Eu preciso que você veja, se você não tem um porquê, um pois, um já que, um conectivo que explique, significa dizer que a tua explicação foi rasa e que você não apresentou o porquê. Então, isso é o ponto-chave, digamos assim, do meio do parágrafo de desenvolvimento, que é onde a maior parte dos alunos erram. A maior parte dos alunos erram isso. Então, observa se você está explicando o porquê. Nessas primeiras redações que eu corrigi, foi assim, unânime. A quantidade de gente que coloca... É claro, tem as suas exceções, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas eu quero que cada um... Eu não tenho como falar com cada um agora de forma individual. Mas, falando num modo geral, eu percebi, assim... Isso não é um problema daqui, tá? Do pré-UERJ, não. Isso é um problema de todos os alunos que escrevem redação. Esse é por isso que os alunos me procuram, que aí eu vou lá e catuco ali onde o aluno erra, né? Mas isso é um problema genérico, assim. Quem está estudando redação erra isso mesmo. Mas você que está aqui atento comigo, você não vai errar mais. Qual é o grande problema da maior parte, 99,9% das pessoas? É pegar o repertório. Ah, tem repertório. Pum, joguei o repertório. Aí no Enem as pessoas falam assim: eu botei repertório, eu vou salvar minha C2, minha competência 2. E a C3? Aonde que está o teu repertório é a relação com o resto do texto? Você joga o repertório e beijo, gente, tchau, vou embora? Sim. Jogou o repertório, explica o repertório. Depois apresenta a causa, depois a consequência, depois a crítica. Se você fizer isso passo a passo, não tem erro. Mas muita gente faz só isso. Joga o repertório, beijo, tchau. Não vai dar bom. Então, qual é a melhor forma de você saber se você está fazendo a forma certa ou não? Veja se você tem conectivo. Veja se na redação da UERJ você tem um motivo. Você está explicando o seu tema ou você só está falando sobre o tema? Muita gente faz resumo ou resenha, tá? Isso é muito errado, porque a gente, por exemplo, passa o ensino médio, né? O primeiro ano do ensino médio, a gente nem estuda literatura, digamos assim, quase, né? E a gente também nem estuda redação no primeiro ano, porque no primeiro ano do ensino médio, a gente tira o primeiro ano para ensinar os mais variados tipos de texto. Então, na primeira série, geralmente a gente faz o quê? Se tem alguém na primeira série ou lembra da primeira série, pode colocar aqui no chat para ver se eu não estou inventando, né? Pessoal, você vai aprender o que é uma crônica, o que é um conto, o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é prosa, o que é poesia, o que é gênero reportagem, o que é notícia, o que não é texto injuntivo. Você vai aprendendo na primeira série todos os formatos de texto. Você não estuda, por exemplo, na primeira série redação do Enem. Você vai ver o que é texto dissertativo argumentativo, mas você não vai estudar para o Enem. Só no segundo ano que a gente começa. Então, assim, o que acontece? Um monte de gente, quando não coloca conectivo explicando, trazendo causa, trazendo um porquê, o que acontece? O texto vira uma resenha.
pode ser até crítico, aí vira resenha crítica. Então, muda-se o formato do texto. Como que você mantém no formato dissertativo argumentativo? Trazendo repertório, explicando e trazendo um porquê. Porque na redação da UERJ, você tem o tema num formato de pergunta filosófica. Então, é um porquê da coisa. Você tem que explicar isso aí, tá bom? Excesso de repertório é ruim, tá? É um repertório e trazer o porquê. O porquê é mais importante que o repertório. Só que você não pode jogar o repertório e não explicar, tá? Porque isso também vai te fazer perder ponto ali na estrutura do texto. Agora, conectivo conclusivo. Óbvio, são os mais simples. Um logo, um porquê, um assim, dessa forma. O que eu não costumo indicar nos conectivos de conclusão, tá? Não gosto muito, mas depende de cada caso. Eu não gosto de colocar em suma e nem em síntese. Por que eu não gosto do em suma e do em síntese? Porque os conectivos em suma e em síntese querem dizer o seguinte: é só aquilo que eu falei. Em suma, ou seja, é tudo que eu falei antes. Em síntese, é tudo que eu falei antes. Se eu falar na conclusão qualquer coisa além do que eu não falei antes, já não é mais em suma e nem é mais em síntese. Porque em suma e em síntese quer dizer só sobre o que você falou antes. Então, se você coloca em suma e em síntese, e na conclusão você quer colocar uma crítica a mais, vai ficar incoerente. E aí você vai perder ponto de coesão e coerência. Então, tenham cuidado até na hora de escolher o conectivo conclusivo. Essa dica serve tanto para a redação da UERJ quanto para a redação do Enem, tá bom? Então, tenha cuidado na hora de usar o em suma e o em síntese. Quer usar? É conclusivo? Sim, é conclusivo. Só não é indicado caso você queira acrescentar uma informação a mais que você não falou antes no texto, porque aí vai ficar incoerente. Belezinha? Se vocês estão entendendo, bota um joinha aí para eu saber se está tudo bem. Valeu, isso assim. Gosto de ver gente participando. Então, vamos lá. Agora, a aplicação aqui com Hamlet. Vou botar o exemplo para ficar mais fácil, tá? Olha o exemplo. A gente sabe, né, que o livro de Hamlet ele é cheio de dilema, de polêmica, com muita coisa. Então, eu trouxe só um exemplo bem simplesinho para vocês, tá? Olha aí. A morte do pai de Hamlet provoca não apenas luto, mas também uma crise política no reino da Dinamarca. Além disso, o casamento apressado da rainha Gertrudes com Cláudio gera desconfiança e instabilidade. Estão vendo aí os conectivos marcados? A morte do pai de Hamlet está introduzindo. O mais também. Qual é a função do mais também? Coloca para mim no chat aí. Qual a função desse conectivo aí em relação à primeira oração? É isso aí, muito bem. Está acrescentando uma ideia. Perfeito. E o além disso? Muito bem, a Virginia até colocou o que significa luto e versus mais a crise política. Né? O além disso, muito bem, Lelê, tem uma função de trazer também um acréscimo, né, de uma ideia, mas ele também tem uma função que é o que eu falei antes, né, lá em cima. Ele tem, ao mesmo tempo, a ideia de continuidade da oração, e ele também tem a função intraparagrafal. Ele está dentro do parágrafo, olha ali. Ele está dentro da frase, né? Então, reparem, em 2 linhas eu tenho 3 conectivos. Isso mostra a fluidez no meu texto. Agora, olha o parágrafo 2. De maneira semelhante, o dilema existencial de Hamlet, ser ou não ser, reflete a mesma atmosfera de insegurança. Em outras palavras, tanto o cenário político quanto o íntimo do personagem estão marcados pela dúvida e pela contradição. Eu quero que vocês reparem agora, né, que o de maneira semelhante
E o em outras palavras, que está grifado aí, são chamados conectivos interparagrafais, né? Porque eles estão ligando as ideias apresentadas anteriormente, né, para continuidade, mas eles também encadeiam ideias dentro do próprio parágrafo, dentro do próprio texto. Então, ao mesmo tempo em que o de maneira semelhante é interparagrafal, porque está conectando com o que eu falei no parágrafo 1, o em outras palavras é intraparagrafal, porque ele está dando continuidade dentro do parágrafo. Então, um é inter e o outro é intra, tá? Então, esses conectivos, eles estão amalgamados, ou seja, eles estão juntinhos ali, ó. E são eles que vão fazer a ideia acontecer, tá? Sim, pode sim, Ana Caroline. Dependendo da situação, pode, tá? Porque a gente vai falar já já agora sobre sinonímia, tá bom? Bom, exemplo 2, conectivos explicativos, que é o que nós já falamos lá. Os conectivos que explicam a ideia. Esses conectivos, onde melhor utilizá-los, tá? Melhor lugar para explicar conectivo explicativo, para colocar conectivo explicativo é nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: tem gente que tem dificuldade de suprimir ideias. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu escrevo muito. Então, eu tenho dificuldade de ser objetiva. É um problema para mim. A maioria das mulheres são assim. A gente é muito prolixa, né? Fala muito. Mas eu tenho mudado e tenho tentado ser menos prolixa. O que acontece com o conectivo? Tem gente que gosta de explicar muito na introdução. Não perca tempo explicando nada na introdução. A introdução não é para explicar. Você só tem que fazer 2 coisinhas na introdução. Contextualiza usando um repertório. Contextualizar o tema usando um repertório e responder a pergunta do tema. Não é para explicar nada na introdução. Eu juro por Deus que eu peguei uma redação anteontem que tinha o parágrafo de introdução 11 linhas. 11 linhas. Numa introdução que a pessoa tinha que fazer em 4. Ela fez em 11. Falei, Jesus amada, essa é mais prolixa que eu. Então, assim, não expliquem na introdução. Introdução não se explica nada. Introdução é contextualiza e responde a raio da pergunta, tá? Deixa para usar os conectivos explicativos onde, galera? Desenvolvimento, porque lá é que você vai justificar a sua ideia, é lá que você vai colocar o teu repertório. Não se perde no personagem, tá? Não se perde, que vocês estão se perdendo no personagem. Sacanagem, gente. Mas é sério, tem gente que é muito prolixa. Seja objetivo, tá? Meninas que são como eu, que nós mulheres temos essa dificuldade, eu reconheço que isso é uma coisa do feminino. São poucas as mulheres que conseguem ser objetivas. Né? Eu acho que a dificuldade vem no chip da gente. Vem ou não vem? Mulheres, manifestem-se aqui no chat. Vê se eu estou falando alguma besteira. Mas aqui em casa, meu marido, ele é super objetivo para tudo. Meu filho de 4 anos é objetivo. Mãe, eu quero isso. Eu entro com ele numa loja, ele não fica 5 minutos, ele fala, eu quero essa blusa. E acabou. E eu rodo tudo e não acho nada. Eu falei, gente, o ser humano tem 4 anos. É mais objetivo que eu. E eu, com 35, não consigo me organizar para achar uma blusa. Fico 2 horas dentro da loja. Ele, em 3 minutos, ele acha. Né? Então, mulheres, nós que temos essa dificuldade, a gente precisa explicar muito. Vamos treinar essa introdução para ela caber em 4, 5 linhas. Não explique na redação, tá? Bora para o parágrafo. Hamlet hesita em matar Cláudio, porque teme não apenas cometer um crime, mas também condenar sua própria alma. Pois, em sua visão, a vingança não é apenas um ato político, mas uma questão espiritual. Gostaram? Ficou bonita essa, né? Imagina lá. Hamlet quer matar Cláudio, mas vê o bichinho orando, fala para ele,
Se eu matar esse filho de uma égua aqui agora, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Porque Jesus vai ter piedade dele. Não vou matar ele agora, não. Não vou parar. Foi isso que ele pensou, tem certeza. Ele não matou o Cláudio naquela hora, porque ele queria ver a alma dele no quinto dos infernos. Que horror. Senhor, me perdoe, Jesus. Vamos lá. O uso, então, do porquê e do pois. O que isso quer ressaltar? É o motivo. É o motivo da hesitação. Por causa de que ele parou? Porque ele não queria que o Cláudio fosse para o céu. É isto, né? Então, tem que ter um porquê. Tem que ter uma explicação. Usem porquê, pois. É super simples e super funciona. Sabe que o arroz com feijão, bife com batata frita é mais gostoso do que aqueles pratos tudo chique? Olha, não me convida para ir para restaurante chique. Não gosto. Meu irmão me levou para um restaurante. Juro para vocês. Um prato de comida lá, R$ 400. Aí ele ganhou um dinheiro e falou: vou te levar no restaurante. Rico, não sei o quê. Falei, não tem nem roupa para usar para nesse lugar. Não tem nem roupa. Eu tava que nem eu no domingo, né? Quando o Vasco ganhou de 6-0, não tinha nem roupa pro evento. Fiquei tão feliz. Não me julguem, tá? Sou vascaíno de coração. Aí meu irmão foi lá e me chamou. Menina, aí tinha um pessoal cantando parabéns. Eu juro por Deus, Senhor. Olha como é que as pessoas cantaram parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Na mesa do lado, né? Aí eu já tava me preparando pro parabéns pra você. Eu tava. E tava todo mundo, tipo assim. Falei, gente, que gente estranha. Como é que canta parabéns desse jeito? Muito rico, não gosto. Tem paciência. Então, não fica querendo usar um outro sim. Faz-se. Como é que é? Deve-se mitigar o problema. Que mitigar, meu amor? Mitigar o quê? É resolver a marimba, né? Então, vai para o simples que funciona. Um pois, um porquê, tá ótimo. Concomitantemente, analogamente, desce play. Ruim. O Erd não gosta, tá bom? Vamos lá. Conectivo conclusivo. Também vai para o simples que funciona. Né? O conectivo conclusivo ele pode estar tanto ali para iniciar o parágrafo de conclusão, quanto, preste atenção, ele também vai aparecer na redação da UERJ na última linha dos parágrafos de desenvolvimento. Por causa de quê? Porque na nossa estrutura, a gente vai usar a crítica. Lembra que a UERJ tem que ter crítica? Então, sempre que você usou o repertório, explicou o porquê do repertório, você tem que fechar o parágrafo, tanto de desenvolvimento 1 quanto de desenvolvimento 2, com uma crítica. Então, vai usar o conectivo conclusivo. Portanto, tal coisa é importante para que tal coisa não aconteça. Tá? Então, você vai usar a conexão de conclusão em outros momentos que não é somente no parágrafo efetivamente conclusivo, tá? Vamos dar uma acelerada aqui. Quero mostrar para vocês por que é importante a gente saber disso. Por que o critério de redação da UERJ vai me avaliar o uso produtivo de conectivo em todas as esferas. Nós temos 5 competências também. É que a UERJ não chama de competência, a UERJ chama de critério, tá? Mas é a mesma ideia, a mesma lógica do Enem, tá? Na lógica do Enem, você tem C1, C2, C3, C4, C5. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Na UERJ, você tem critério. Qual é o critério? Critério 1, capacidade argumentativa. O que esse critério quer dizer? Quer dizer que você tem que usar o conectivo de forma a estruturar a defesa da sua tese. Ou seja, que você relacione todas as suas ideias sem contradição. Então, no critério de capacidade argumentativa, o teu corretor ele vai avaliar se você soube usar o conectivo. Se você não usou, por exemplo, um conectivo de adição quando era para usar um conectivo de continuidade. Não é usar o conectivo errado. Então, capacidade argumentativa, na questão de conectivo, é avaliar se há contradição ou não do uso do conectivo no texto. Defesa coerente de ideias. Conectivos que organizam argumentos de modo que o leitor perceba a lógica.
Nesse critério aqui, que é o critério 2, ele vai ser semelhante ao critério 3, a competência 3, né? Então, se lá no Enem a gente vai avaliar na competência 3 o uso correto, assim, né, do encadeamento de argumentos, se você usou o teu argumento e relacionou ao tema, na redação da UERJ a gente também vai avaliar isso. Se o teu argumento ele tem lógica, ele tem consistência, se ele se relaciona com o tema. Então, a gente também vai avaliar isso. Tudo bem? Eu estou fazendo um parâmetro ali com o Enem, para quem já está acostumado a entender o Enem, saber do que eu estou falando aqui, tá? O critério 3, na UERJ, que é fluidez textual, vai avaliar nos conectivos se você está tendo muita repetição. Né? Tem gente que não consegue variar o repertório. Tem gente que repete muita palavra, né? E aí a gente tem a questão do vício de linguagem. Geralmente, pessoas que não leem muito, né, que acabam vendo muito vídeo, pegam vício de fala. Eu tenho alguns alunos, eu tenho uma aluna em específico, eu não vou citar o nome dela, mas que a cada, sei lá, 10 palavras que ela fala, 11 são tipo. Ela começa a falar, eu acordei cedo hoje, tipo, não sei o que lá, tipo, eu fui tomar café, tipo, e não sei o que, tipo, tipo, teve um dia que eu contei, eu falei, meu Deus, amiga, para de falar tipo, isso é caguete, né? Você tá repetindo o tipo o tempo inteiro. Por quê? Porque é igual criança, quando entra na fase do porquê, se vocês têm irmão mais novo, filho, vocês sabem, né? A criança tem a fase do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso, é caguete, né? E aí, quando a pessoa tem essa questão do caguete, né, de ficar repetindo muita palavra, vai fazer isso no texto escrito também. Então, é preciso que a gente use sinônimos. E eu já deixei aqui numa outra aula, deixa eu colocar aqui no chat, ó, sinônimos, tá? Sem exceto que eu tô preguiça de botar acento. Tem uma aba que você clica, você fala sinônimo, você bota sinônimo de problema, desafio, dificuldade, vai aparecer uma porção de palavra. Então, para de ficar repetindo palavra. O critério 3, que é de fluidez textual, vai avaliar se você está repetindo muitas palavras, tá? Então, se o teu conectivo for sempre o mesmo, e aí teve até uma aluna que eu sinalizei ontem, ela usou dessa forma 2 vezes no mesmo parágrafo, não sei o que dessa forma, não sei o que dessa forma. Aí eu sinalizei para ela, ó, dessa forma, tá repetido. Então, observa até na sua estrutura se você não repetiu o mesmo conectivo. Mudam dessa forma, botam dessa maneira, nesse sentido, tá? Então, é importante que vocês tenham ali os sinônimos. Isso aí, Cauana, muito bem. Eu faço tese de mestrado, eu escrevo texto usando sinônimos. Porque às vezes a gente está cansado, a gente não está sem paciência de pensar numa palavra. Esse site, o Sinônimos, também tem o Antônimos, e ele tem aplicativo no celular. Então você pode baixar o aplicativo e fica treinando. Por exemplo, vou dar até uma dica que eu dei ontem, anteontem, na aula que eu dei sobre o Enem. Eu falei isso para o pessoal do Enem. No Enem, existem algumas palavrinhas que sempre vão estar aparecendo. Sempre. Problema. Inclusive, eu tenho no meu Instagram um post. Quem quiser me seguir, quem já me segue, né, dê uma olhada lá depois, que no meu Instagram eu fiz um post recente mostrando exatamente isso, tá? Aqui, ó, meu Instagram. Esse post aqui, ó, que tá em cinza, eu vou clicar aqui para vocês, tá? Que tá tipo um negócio do Twitter, ó. Esse post que eu fiz aqui, no Litera História, vai falar exatamente sobre essa repetição. Por exemplo, evite repetir a palavra sociedade. Ao invés de falar sociedade, coloca população, comunidade, corpo social, esfera social, coletividade, povo. Ao invés de repetir governo, que a gente sempre joga a culpa para o governo no Enem, né? Coloque, ao invés de botar governo, ponha poder público, autoridades especializadas, Estado, administração pública, instância governamental.
gestão administrativa. Então, reparem, esse post aqui, depois você dá uma curtida nele aqui, que ele é bom, né? Tem algumas palavras, isso aqui é para o Enem. O Enem a gente vai usar problema, governo, né? Sempre sociedade vão repetir essas palavras. Porque, independentemente do tema no Enem, vai ser sempre um problema social no Brasil. Na UERJ, a gente já sabe qual é o livro. Então, a gente também já sabe quais serão as polêmicas. Então, preste atenção na malandragem aqui. Anota essa dica da Tia Tami. Se você já sabe quais são as polêmicas, quais são? Vingança, o papel da mulher, hesitar, loucura. Você já não sabe quais são as polêmicas? Pega essas palavras, coloca lá, sinônimos de vingança. Aí você escreve no chat sinônimos, né? Vingança. Vai te aparecer uma lista de palavras sinônimos de vingança. Então, você anota no caderno e começa a ler aquilo ali, começa a estudar aquilo ali. Redação, gente, se estuda. Você precisa entender isso, que você precisa estudar o tema, estudar a polêmica. E estudar a redação é sentar um caderno, senta na cadeira, vai lá e anota. Para chegar no dia da sua prova, você ter fluidez textual, que é esse critério 3 aí. Não repetir palavra, tá bom? Critério 4, escrita fundamentada. O que esse critério vai avaliar no uso do conectivo? Vai avaliar que, quando você ligar citações, ou seja, o repertório, o exemplo e o teu argumento, se aquele conectivo que você usou, ele está coerente, ele trouxe clareza. Então, nessa parte, é muito aqueles conectivos assim, dessa maneira, nesse sentido, dessa forma, tá? São esses conectivos que a gente tem que tomar um cuidado na escrita fundamentada. E o quinto e último critério é a mesma coisa que lá no Enem tem a C1. A C1 no Enem, a competência 1 no Enem não avalia a gramática? Então, na UERJ também. A gente tem o critério de respeito à norma padrão. Então, se você está usando o conectivo de forma correta, se não tem pleonasmo, se não tem inadequação, se está escrito da forma correta, ortografia, se não tem falta de acento, se você coloca vírgula depois do conectivo. Todo conectivo, gente, tem vírgula. Dessa maneira, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Desse modo, vírgula. Fora da ficção, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Em segundo lugar, vírgula. Além disso, vírgula. Ademais, vírgula. Tem gente que não põe. Então, isso vai ferir ali o respeito à norma padrão, tá bom? Conectivo, expressão, vírgula em seguida, tá bom? Agora, vamos colocar aqui outros exemplos, tá? Coloquei aqui para gente a ideia de usar sinônimos para não começar todos os parágrafos com o mesmo conector. A gente pode variar. Então, é aquilo que eu já falei para vocês antes, né? Usa o aplicativo Sinônimos ou o site Sinônimos. Troca, faz uma listinha. Aliás, nem precisa fazer, que nesse material já tem, tá? Por exemplo, eu já botei além disso lá no primeiro parágrafo, no segundo eu não boto além disso, eu coloco do mesmo modo, da mesma maneira. Além disso e do mesmo modo, vão cumprir a mesma função. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Cuidado para não repetir os mesmos conectivos interparagrafais. Ah, mas está num outro parágrafo, tem problema? Sim. Por que tem problema? Porque se você colocar, igual essa aluna colocou, dessa forma 2 vezes, ela botou dessa forma no D1, dessa forma no D2. O que acontece com a redação dela? Fica sem fluidez, porque parece que ela só tem o mesmo conectivo, não tem outro, né? Então, verifica se você não está repetindo o conectivo, tá? Eu vou pular essa parte, porque a gente já falou sobre isso aqui, tá? São mais alguns exemplos. Vamos usar agora como aplicar a sinonímia para variar os parágrafos, tá? Em vez de repetir o mesmo conector do início, você pode usar palavras equivalentes, tá? Então, aqui tem os exemplos de adição, de contraste. Contraste é oposição, tá? Explicação e conclusão. Tem alguns aqui que vocês podem usar. Vamos para um exemplo prático, tá?
Vamos lá. No parágrafo 1, vamos dizer assim: Hamlet questiona a legitimidade de Cláudio como rei. Além disso, condena a pressa com que sua mãe contraiu novas núpcias. Do mesmo modo, seu famoso solilóquio, ser ou não ser, revela como a dúvida é o centro da sua existência. Todavia, a demora em agir contribui para a ruína de todos os envolvidos. Portanto, a tragédia evidencia como a indecisão pode ser tão fatal quanto a própria ação. Reparem, é um parágrafo, tá? Que a gente fez separado, mas eu posso juntar todas essas informações porque elas estão com encadeamento de ideias marcadas por cada um desses conectivos. Ó, um conectivo de adição, além disso, um conectivo aqui de outra adição, ó, do mesmo modo. Tenho um conectivo de contraste ou de oposição, que é o todavia, e um conectivo de conclusão. Então, olha só, eu posso formular um parágrafo colocando aqui vários desses conectivos. E isso mostra a fluidez do texto, evita a repetição e faz encadeamento lógico de ideias, tá? Tem algum site que você recomenda que tenha vários conectivos? Esse que eu acabei de falar, sinônimos, tá? O sinônimos, ele tem uma barra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Não sei se a minha... Ó, já está até salvo aqui no meu... vou botar aqui, vingança. Vamos ver o que vai aparecer. Vingança. Ó, vocês estão vendo? A aba, acabei de clicar. Vocês estão vendo a aba? Aqui, ó. Ela tem esse símbolozinho, que parece que tem dois biscoitinhos. Sinônimo de vingança, ó. Vingar pode ser compensar, recompensar, ressarcir. Aqui não tem mais, ó. Punir, ó, corrigir, é sinônimo de vingança. Sinônimo de, sei lá, dúvida, que é uma palavra também que a gente usa muito na redação do Hamlet, né? Sinônimo de dúvida, gente, olha quantos. Incerteza, irresolução, confusão, imprecisão, ambiguidade, improbabilidade, perplexidade, obscuridade, escuridão, dissuasão. Olha aqui. Mesma coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras que exprimem dúvida, falta de certeza. E aqui abaixo ainda tem a opção de hesitação por diversas possibilidades. Se você, hesitar, indecisão, vacilação, indeterminação, descrença, se for falta de crença. Então, olha quantas possibilidades você tem. Esse site, ele é muito bom. Se você souber utilizar ele vai te facilitar muito a vida. Além disso, a gente ainda tem essa parte aqui, que tá vendo, ó? Você pode escrever qualquer coisa e pedir para que ele faça uma... como é que eu vou dizer? Melhore a frase para você. Se eu colocar, por exemplo, assim, Hamlet tinha dúvida sobre como agir com seu tio Cláudio. Não sabia se matava ou não. Aí, se eu quiser pedir para o site reescrever, você clica aqui em reescrevendo e aí, ó, ele reescreve para você a frase, olha. Hamlet estava em dúvida sobre o que fazer em relação ao seu tio Cláudio. Ponto final. Ele não tinha certeza se deveria matá-lo ou não. Olha como é que ele reorganiza aqui o texto para mim. Então, esse site, os sinônimos, além de ele ter várias palavras sinônimas para vocês, ele ainda tem a possibilidade de reescrita. Se você escrever um período, você que está treinando, é claro, no dia da prova você não vai poder fazer isso. Mas se você está treinando e aí você está com dificuldade de organizar o seu texto, você ainda pode colocar ali e pedir para ele reorganizar. O que ele vai fazer? Ele vai tirar palavras desnecessárias,
vai colocar um sinônimo, ele vai te ajudar ali usando uma outra classe gramatical. Então, esse site, para gente que está estudando redação, ele é fantástico, tá? Ele traz essa possibilidade para você. E aí, se você ainda quiser pagar, né? Porque ele também pode ser pago, isso aqui é gratuito. Aqui nessas barras, eu ainda tenho a possibilidade de botar no modelo formal, no modelo acadêmico, no modelo direto e no modelo humanizador. Se eu clicar aqui no estilo acadêmico, pede para eu pagar, tá vendo? O formal também. Aí o único que é gratuito é o normal, tá? Mas assim, para a gente que já está estudando, super funciona, né? Vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena você treinar e estudar por esse site, tá? Ele é um auxiliador no nosso treino de redação, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês usando um modelo, né, para um tema. Vamos inventar aqui. Eu nem botei o tema, mas vamos dizer que é um tema sobre o que a gente falou no primeiro, né? Dilema existencial, ser ou não ser, que é um dos assuntos mais importantes, principais, digamos assim, do livro. A gente já sabe que a polêmica central é a polêmica vingança, né? Vingança versus justiça. É a polêmica central, que é o tema 2. Mas a gente sabe que também o dilema existencial, a dúvida, ser ou não ser, também é uma polêmica importante nesse livro, tá? Deixa eu ver sua dúvida. Peraí, desculpa, Andressa. Andressa que falou comigo? Foi. Andressa perguntou assim, estou revisando a minha... Falou isso? Estou revisando? Não. Olha, se eu for citar algo e colocar o século, posso colocar em número ou só em números romanos? Não, século você coloca em números romanos, tá? Até porque isso fica mais formal, tá bom, Andressa? Tem coisa que a gente pode dar uma preferida, digamos assim, tá? Vamos lá. Vamos supor, então, que eu tenho um tema ali sobre dilema existencial. Olha como é que fica bonito a leitura. A tragédia Hamlet, de William Shakespeare, né, ou só de Shakespeare, apresenta dilemas existenciais e políticos que permanecem atuais, pois discutem a hesitação humana diante de escolhas difíceis. Ponto final. Acabou. Contextualizei. Não preciso ficar explicando que Hamlet ele tem dúvida se ele mata o tio dele ou não. Papapá. Você pode só dar uma pincelada. Tá? Então façam isso. Repararam que eu ainda tenho um pois ali, ó? Pois, discuta, é a causa, a explicação ali, ó. Nesse contexto, é o que está marcado. Nesse contexto, o personagem principal, ao adiar a vingança contra o tio Cláudio, revela não apenas uma crise pessoal, mas também um colapso social, no qual a indecisão conduz a tragédias inevitáveis. Tá? O que a gente precisa observar? Eu tenho vários conectivos aí nesse primeiro fragmento. Eu tenho o pois, que vai me explicar. Eu tenho nesse contexto, que é um conectivo que me traz a ideia de situação do cenário, ou seja, a situação que eu estou apresentando. E esse conectivo, se vocês, por exemplo, forem citar um filme, um repertório externo, que não seja o livro, né? Um filme, uma série televisiva, ao invés de colocar um nesse contexto, você pode colocar um fora da ficção, né? Então, o conectivo, ele também vai te situar qual é a melhor escolha. O nesse contexto é chamado de conectivo intraparagrafal. Ele está dentro do parágrafo. E para que ele serve? Para aplicar a ideia de um cenário mais amplo, para mostrar para você que dentro da obra existe a hesitação, e essa hesitação produz tragédias inevitáveis, que é a resposta à opinião do tema, tá? Então, bem claro aí para gente. No desenvolvimento 1, aí a gente tem, além disso, geralmente no Enem, a gente coloca, além disso, no parágrafo D2. Aqui na UERJ, você não precisa colocar ele só no D2, você pode colocar no D1. E você também pode fazer o uso de conectivo por
sinonímia, que eu vou explicar já já, tá? A sinonímia, ela pode acontecer em diversas situações. Ela pode acontecer apenas entre o sinônimo entre um conectivo e outro, ou pode acontecer sinônimo de palavras, tá? Vou explicar, só um minuto. Além disso, Hamlet enfrenta o conflito moral de assassinar ou não Cláudio, já que sua vingança poderia condená-lo espiritualmente. Ponto final. Essa reflexão é explicitada no famoso solilóquio Ser ou Não Ser, em que a dúvida entre viver e morrer traduz o peso da nossa escolha. Assim, a obra mostra como a hesitação do protagonista ultrapassa o plano pessoal e se transforma numa questão universal sobre a condição humana. Qual é a explicação aqui? Que o nesse contexto, tá, poderia também ser o quê? De igual modo, né? A gente poderia colocar essa reflexão ou nesse contexto, mas aí eu já coloquei nesse contexto aqui em cima, ó. Então, eu não vou repetir nesse contexto aqui embaixo. O que eu faço, então? Eu coloco, ó, essa reflexão, assim, além disso, tá? Então, a gente tem aqui o uso de uma sinonímia, tá? Que é a relação do nesse contexto ou desse modo, que está no outro parágrafo aqui, ó, e vai aparecer aqui para gente. Então, ó, o além disso, tá? Está fazendo uma relação com o nesse contexto, que eu falei aqui em cima. Esse nesse contexto está na introdução, enquanto o além disso está no D1. Então, eles estão ligados de forma fora do parágrafo. Então, é um conectivo interparagrafal. Mas eu sei que quando eu falo além disso, é além disso do quê? Do que eu falei nesse contexto. Tá? Então, qual é a ligação do conectivo aqui? A ligação é que a sinonímia existe em relação do nesse contexto ao além disso. Tá? Essa relação de sinonímia, ela também pode acontecer em outros momentos. Eu vou explicar mais aqui para baixo. Deixa eu ver onde é que está. Vai explicar lá embaixo, tá? Agora, D2. Todavia, a demora de Hamlet em agir gera consequências trágicas. 2 pontos. Mortes desnecessárias e o colapso da própria Dinamarca. Nesse sentido, aqui eu até posso usar. Mas se eu quiser trocar nesse sentido, eu posso trocar por um outro, dessa forma, dessa maneira, tá? Por que aqui eu posso até usar nesse sentido? Porque eu usei nesse sentido lá na introdução. Aliás, eu nem usei, é nesse contexto, ó, tá? Então, não está nada perto. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que observar a distância entre um conectivo e outro, para não ficar muito perto e a gente não ter essa repetição. Então, eu até oriento a vocês, quando vocês estiverem escrevendo no rascunho, né, quem faz rascunho, pega a marca-texto. Pega a marca-texto e grifa. Peraí, aqui eu botei nesse sentido, então aqui eu vou botar nesse contexto. Aqui eu botei dessa maneira, aqui eu vou botar dessa forma. Aqui eu botei fora da ficção, aqui eu vou botar fora do âmbito literário. Enfim, tem várias possibilidades. Ó, a Beatriz colocar um fora da canção, externo à canção, se for uma letra de música, se for uma obra literária, fora a arte literária, tal coisa acontece. Então, vocês podem variar esse repertório, tá? De conexão. E isso é uma dica que eu dou para você também que faz o Enem, né? O Enem acaba sendo até mais chato do que a UERJ. Mas essa aula de hoje ela vai te ajudar tanto para o Enem quanto para a UERJ. Por quê? Porque é uma aula de texto dissertativo argumentativo. E tanto um vestibular quanto o outro vai na mesma ideia. É argumentação. Então, a gente precisa seguir uma estrutura. Tá bom? Qual é a ideia aqui? Conectivo de ligação. Eu tenho aqui no desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2 o todavia, que está marcando o início do parágrafo. Tá?
Esse conectivo ele é do tipo interparagrafal. Por quê? Qual é a função do todavia? O todavia é a mesma coisa do que entretanto, no entanto, né? Que são conectivos que dão a ideia de oposição, que mostram a face de um outro argumento. Então, esse tipo de conexão é muito legal que a gente use quando a gente muda o nosso argumento. Ou também quando a gente usa lá na introdução, que a gente faz uma afirmação positiva e depois a gente diz, ó, tal coisa está acontecendo errada. Isso acontece muito no Enem. No Enem a gente usa muito, né? A gente coloca assim, por exemplo, desafios para combater, igual o tema que a gente botou no Enem, desafios para combater o uso excessivo de telas para crianças no Brasil. Aí, como é que a gente faz? A gente faz uma explicação, uma contextualização, igual aqui na UERJ. Aí eu vou usar o tema mais atual, que é o FELCA, né? Vou botar aqui. O influenciador digital, FELCA, em suas redes sociais, apresentou o processo que está nas atuais redes sociais do Brasil. A adultização infantil. Ponto final. No entanto, entretanto, esse assunto ainda depende de muitos debates para ser solucionado, para ser um problema, não ter mais ser um problema no Brasil. Então, você usar um no entanto, todavia, entretanto, a gente usa muito na introdução do Enem, né? Mas aqui na UERJ, a gente vai usar o conectivo de oposição quando a gente for no D2, que a gente vai mudar o argumento, que a gente argumentou uma coisa, né, no D1, aí a gente vai mudar para o D2, então a gente muda o argumento. Aí é bom você usar o conectivo de oposição, porque você mudou o seu argumento, né? Você está mostrando a face de outro argumento, tá? Gabriela, não precisa ter medo, tá? Eu indicaria para você não usar aqueles conectivos assim, em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente, a princípio, porque esses conectivos lá do D1, esses sim são a cara do Enem. Esses conectivos mostram muito a cara do Enem. Então, você foge deles, tá, Gabriela? Foge deles. Agora, todo o resto não tem problema de você usar, né? Uma coisa que diferencia muito o Enem da UERJ são duas coisas, tá? Esse que eu acabei de falar, do em primeira análise, em primeiro lugar, que é conectivo de prioridade, isso é a cara do Enem. Na UERJ, a gente não usa, tá? E a segunda coisa que é a cara do Enem são conectivos difíceis, tipo, outro sim, sabe? Mitigar, revés, resolver esse óbice. Essas palavras, né, que eu acabei de falar, vou até repetir aqui, ó, óbice, revés, outro sim, que mais que eu falei? Já me perdi. Mitigar. Essas palavras que estão aí, ó, acabei de colocar no chat. Resolver empecilho, solucionar empecilho. Gente, isso é a cara do Enem. Então, não inventa de colocar isso na UERJ, tá? Inclusive, eu peguei também em redação que, na conclusão, o pessoal está tentando resolver problema. Isso você não faz, por favor. Agora, além disso, todavia, no entanto, não tem problema nenhum você usar, são conectivos tradicionais. E todo mundo usa. Na fala a gente faz, além disso, tem que pegar tal coisa no sapateiro, né? A gente usa. Então, a UERJ, ela é uma banca conhecida por ter uma criticidade, e não somente isso, ter o uso produtivo de ideias e de críticas. A gente, na UERJ, não quer palavras bonitas como essas, empecilho, nomeadamente, analogamente. A gente não quer isso, a gente quer simplicidade. O corretor da UERJ, ele quer que o aluno seja capaz de ter uma crítica sem falar como se fosse Machado de Assis no século XIX. Porque ele sabe que aquilo não é do aluno, nenhum aluno fala isso. Aquilo ali é uma decoreba para fazer uma prova.
E é por isso que, inclusive, eu não sei se vocês já sabem, mas a banca avaliadora do Enem, que é a Sebrasp, desde 2023, quando ela reassumiu o Enem, ela está com mudanças significativas, porque justamente eles estão cansados dessas pessoas que fazem repertórios de bolso, redação coringa, que decora uma estrutura, vai lá e monta o texto. Então, a própria Sebrasp, que é a banca avaliadora do Enem, já está ali na caça às bruxas. E isso já aconteceu no ano passado, quando muita gente foi despontuada na C2 e na C3 por usar repertório coringa, ou seja, repertório que não era bem aproveitado ao tema dado no ano passado. Porque eu não sei se vocês souberam, mas no ano passado houve um vazamento, né, de um vídeo de um professor, enfim, que eu não vou falar, que nos últimos minutos ali da prova, tinha muitos seguidores, deu uma redação coringa com o Tomás Moro e falou: vocês podem usar com qualquer tema. Aí TikTok viraliza. Aqueles alunos que não estão prestando atenção em aula, que só vai lá e faz a prova, não estuda nada. Em cima da hora, foi lá assistir o vídeo, decorou uma redação pronta, jogou o Tomás Moro, e aí a banca fez assim: metade do Brasil usou Tomás Moro nesse tema que nem cabia? Como assim? Né? Então, a gente percebeu que algo errado não estava certo. E ali começou, embora eu, Tami, né, acho errado você mudar a regra do jogo depois que a bola está em campo, né? Mas o que aconteceu ano passado, que muitos professores criticaram, inclusive, foi que a banca despontuou muita gente na C2 e na C3 por conta desse repertório de bolso. Então, gente, se o próprio Enem, que sempre aceitou a redação coringa, não está mais querendo redação coringa, quem dirá o ERJ, que é uma banca extremamente crítica, que quer formar cidadão pensante, não cidadão que leva a vida ali no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parem com isso, tá? Então não fica naquela onda de achar que o professor vai criar um modelo padrão, eu vou... Não tem isso, tá? O máximo que existe é como eu fiz no meu e-book. Vocês sabem que eu tenho um e-book e eu criei um modelo padrão ali, mas eu criei modelos de polêmicas, né? Cada polêmica do livro, eu trouxe uma polêmica para vingança e justiça, uma polêmica para hesitação, uma polêmica para a parte feminina, uma polêmica para cada coisa. Então, eu trouxe num modelo de redação ERJ, né, as possibilidades de perguntas com polêmicas do livro. Mas não existe um modelo que você possa sentar, decorar e usar para qualquer tema. Não tem isso na UERJ, né? Ali eu posso te ensinar a fazer pensar, te trazer crítica, mas só isso. Não existe essa possibilidade de você decorar uma coisa para fazer na UERJ, tá? Depois, quem quiser, inclusive, o meu e-book, no final da aula eu mostro onde você consegue. Mas vale super a pena, porque quem está realmente estudando redação estuda as polêmicas do tema. Aliás, as polêmicas do livro, que são várias. Né? Em cada tema aqui do Pré-UERJ Maricá, eu vou sugerir uma polêmica do livro para vocês. Porque aí, quem sabe, nesse ano, acontece igual ao ano passado. Ano passado, o tema reuniu várias polêmicas que nós trabalhamos. Então, quem tinha ali, quem assistia às aulas, sabia argumentar. Porque o mais importante na UERJ é você ter argumento, é você ter crítica. Então, uma vez que você tem crítica, você conhece a história e você sabe argumentar, pronto. Você está garantido ali na sua nota. E isso é o mais importante, tá bom? Então, continuando aqui. A gente, então, tem o todavia sendo o conectivo interparagrafal, que vai fazer conexão com o parágrafo anterior. A gente tem como conectivo intraparagrafal esses aqui que estão dentro do período, ó, que é o nesse sentido, que é um conectivo de explicação, e eu tenho no mesmo parágrafo o logo, que é um conectivo de conclusão parcial, tá? Lembra que eu falei que no final de cada parágrafo de desenvolvimento a gente coloca um conectivo de conclusão parcial? Aqui o exemplo. Por quê?
Porque nesse parágrafo aqui, olha a crítica. Logo, o herói revela o paradoxo de quem deseja justiça, mas ao tentar controlá-la, multiplica a injustiça. Então, aqui é uma crítica ao que eu falei antes. E esse conectivo aqui, o logo, é um conectivo de conclusão parcial, porque eu estou fechando a ideia deste D2, tá? E agora, para a conclusão, como é que a gente vai avaliar a conclusão? Portanto, conectivo padrãozão, aí vem retomada da polêmica, retomada dos argumentos e da resposta à opinião. Portanto, a tragédia de Hamlet demonstra que a indecisão é capaz de gerar destruição coletiva, ao mesmo tempo que revela... Nananana. Então, até na conclusão, eu tenho conectivo de conclusão e eu tenho um outro conectivo aqui, ó, desse modo, que é conectivo intraparagrafal, tá? E isso vai demonstrar a minha consequência lógica, tá bom? Banco variado de conectivos para a redação UERJ, quem tinha pedido isso no início da aula, tá? Aqui a gente coloca todos os conectivos de contextualização, tá? Não indico em primeiro lugar, mas está aqui como um possível conectivo, tá? Tudo que dá ideia de apresentação são esses aqui. Quais que são interessantes da gente usar para as polêmicas de Hamlet, tá? Partindo da premissa de que na obra tal observa-se que, considerando que, ao longo da história, tananã, tananã, tananã. Então, esses conectivos aqui, eles são utilizados, tá? Para apresentar repertório, ok? Deixa eu ver as perguntas que eu não vi. Desculpa, gente. Tem problema se eu enviar minha redação? Acho que posso melhorar. Não, pode reenviar, não tem problema não. Assim, ainda está dentro do prazo, pode reenviar sim, Emily. Tiggs, o uso do conectivo de oposição é melhor do que o de adição para o D2? Além disso, ou ainda... Então, Tiggs, deixa eu te falar. Depende do que você está falando, tá? A escolha do seu conectivo, ele depende da intenção do seu tema. Não tem como eu te dizer que melhor é a oposição ou melhor é a adição. Porque isso vai depender, a escolha do seu conectivo vai depender do teu argumento. Se o teu argumento, ele é um argumento que reforça uma ideia, eu acho que a adição é melhor. Tipo, além disso, tal coisa assim, assado. Vai reforçar uma ideia. Se você está intencionando trazer oposição de ideias, né, discordar de algo falado anteriormente, fazer uma afirmação e retirar, o melhor é uma oposição. Então, não tem como eu te dizer qual que você deve usar. Isso vai depender do que você vai argumentar. Agora, o mais importante, Tiggs, é que você não repita e verifique quando você acabar de ler. Quer uma dica? Uma dica para todos, tá? Muito boa essa dica. Eu queria que vocês façam que nem eu. Me chamam de maluca. Eu não estou nem aí, tá? Mas eu leio tudo em voz alta. Eu acabei de mandar um projeto para a faculdade e eu aqui no quarto mesmo leio em voz alta. Tipo assim, então eu leio mesmo as minhas coisas tudo em voz alta. O jovem príncipe se reúne com o fantasma do pai que alega. Por quê? Quando eu leio em voz alta, eu me escuto e eu vejo se eu tenho repetição. Então, acabou de fazer a tua redação? Vai lá e vê se você repetiu palavra. E se caso for um rascunho, faz o que eu falei para vocês fazerem no início da aula. Pega marca-texto, tem marca-texto comum, verde, amarelo, e grifa todos esses conectivos e veja quantos conectivos vocês estão usando, tá? A gente tem que trazer um repertório para cada desenvolvimento e para a introdução também? Sim, Nana, você precisa sim, tá? Porque, como eu falei, tem gente que diz que não precisa. Eu discordo, porque o texto dissertativo argumentativo depende que eu tenha um argumento. E para eu ter um argumento, eu tenho que me basear em um repertório. E não pode ser um repertório vozes da minha cabeça. Então, você tem a opção de usar um repertório externo, ou seja, algo que seja, enfim, de outro lugar que não o livro de Hamlet, né?
e a gente chama isso de repertório externo, tipo uma série, um filme, uma novela, uma letra de música, ou o repertório que a gente chama de repertório interno, que é o repertório de dentro do próprio livro, que são as situações do livro. Então, o momento que Cláudio decide, que Hamlet decide matar Cláudio, ou que Gertrudes briga com Hamlet, enfim. Tá? É a outra pergunta aí, vocês responderam para ela. Vamos lá. Então, continuando. Esses são alguns exemplos. Outros exemplos. Conectivo de adição, que dá ideia de continuidade ou de somar ideias. Os mais simples, tá? Tirando outro sim, que é muito Enem, mas botei aqui para caso vocês queiram usar. Não tá errado, tá, gente? É só uma dica mesmo. Mas tem. Além disso, ademais, de igual modo, do mesmo modo, igualmente, ainda, também, somado a isso, acrescenta-se que tudo isso é chamado de conectivo de adição barra continuidade. Onde que eu vou usar esses conectivos aqui? Depende do teu texto. Você pode usar para iniciar parágrafo e você também pode usar dentro do próprio parágrafo para adicionar uma ideia. Então, isso vai depender da sua intenção, tá bem? Contraste é a mesma coisa que oposição. Então, olha aqui. Todavia, entretanto, no entanto, contudo, por outro lado, em contrapartida, apesar disso, ao contrário disso, diferentemente de, mesmo que, tudo isso aqui é oposição de ideias. Onde que eu vou usar esses conectivos? Também depende da sua intenção. Se você desejar no mesmo parágrafo, ou seja, intraparagrafal, fazer uma oposição que você falou antes, ele vai ser conectivo intraparagrafal. Se você quer fazer esse conectivo ser o que encabeça o parágrafo de desenvolvimento 2 ou 1, você também pode fazer, porque se você quiser opor uma ideia, tanto pode ser utilizado para introduzir um parágrafo, ser interparagrafal, ou está dentro do próprio parágrafo, fazendo oposição de ideias dentro de um mesmo parágrafo. E se isso acontecer, ele vai ser chamado de conectivo intraparagrafal. Beleza? Então, tudo isso aqui vai depender da sua intenção, tá? E do tema também, é claro. Mais uma gama aí de conectivos para justificar. Esses aqui, meus amores, vocês anotem no caderninho de vocês, tá? Porque esses são bons para a gente explicar. Por quê? Porque esses conectivos aqui, eles é que vão trazer aquele feeling de UERJ. A UERJ gosta de por quê? Mas por que essa situação? Por causa disso. Pois isso, porquanto isso, uma vez que isso, já que isso, dado o exposto disso, dado que, visto que, na medida em que, em virtude de, considerando que. Repare, tudo isso vai conectar ideias no sentido de explicação. Então, é sempre o motivo do porquê. Por que esse tema está sendo me perguntado? Eu fiz um tema de redação para o meu curso de intenção, de intensivo de redação da UERJ, que inclusive quem ainda quiser ainda tem vaga segunda-feira, de 4 às 5, que funciona. Eu fiz um tema bem legal e eu acho que eu vou trazer a ideia desse tema para cá, para o pré-UERJ, muito bom, que é sobre a questão feminina. E aí eu gostei muito, deixa eu ver se eu abro aqui, eu gostei muito da forma, eu não sei se algum aluno meu do pré-UERJ está aí. Se alguém que for meu aluno do intensivo tiver aí, ai, meu telefone desligou sozinho. Depois vocês me falem. Eu gostei muito desse tema, eu vou pensar em trazer esse tema para a gente aqui. Por quê? Porque fala da polêmica que a gente vai mencionar, essa polêmica, obviamente. Vai ser, se eu não me engano, o próximo tema que eu já vou colocar. Mas eu gostei muito desse tema que eu criei na segunda-feira passada, porque ele tem muitas possibilidades de usar esses conectivos que estão aí.
Vou botar exatamente como eu perguntei. Eu criei, vou ter assim. Olha, vê se não é bom. Se a mulher é silenciada, quem conta a sua história? O que eu falei nessa aula de segunda-feira no meu intensivo de redação? Eu falei que nós temos duas figuras femininas, né? A Gertrudes e a Ofélia. Só que eu não sei se vocês sabem, mas lá no passado, no teatro lá elisabetano, né? Mulheres não podiam atuar. Então, até as próprias personagens femininas não podiam participar. Quem representavam as mulheres eram outros homens. Então, eu criei esse tema perguntando justamente se nós temos o lado de Ofélia e o lado de Gertrudes, né? Se a mulher ela é silenciada, quem é que conta a sua história? Ou seja, se ela mesma não pode nem atuar o seu próprio papel de mulher, é um outro homem que precisa se fantasiar de mulher para ser uma mulher? Quem é que vai contar a sua versão, a sua própria história, a sua história real? Se vocês gostarem desse tema, eu até posso estender, coloco esse tema para vocês, porque eu achei muito bacana. Eu acho que esse tema ele tem assim uma infinidade de respostas, né? Então, a mulher silenciada, ela não é somente aquela mulher, por exemplo, que sofre violência doméstica ou violência física, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam achando que a violência ela só acontece no âmbito físico, ou seja, que a mulher ela só é agredida fisicamente, né? Tipo, aconteceu agora essa história da menina que foi agredida no elevador com 61 socos e teve o rosto desfigurado. Ela estava no elevador. Aí agora, nessa semana, ou na semana passada, que eu já não me lembro, eu soube de um outro caso de uma jovem aqui do Rio de Janeiro que foi assassinada porque ela quis sair do baile onde ela estava e o bandido lá falou que tu não vai sair, matou a garota. Que tinha cheio de sonhos, né? Ah, mas ela estava num baile funk. E a outra que estava no elevador? Qual é a diferença? Né? Então não é o lugar que você está, é porque a sociedade ela é uma sociedade construída de forma machista, que a gente precisa sim quebrar com esses paradigmas, né? E a mulher ela sofre violência no trabalho, como foi o tema do Enem 2023, o trabalho de cuidado exercido pela mulher. A mulher cuida de todo mundo. Quem cuida da mulher? Ela ganha para lavar a louça, para fazer as coisas dentro de casa? Não ganha, mas ela trabalha. Ela ganha para cuidar de uma pessoa doente da família? Não. Né? A outra situação, aquela violência que a Ana Hickman sofreu. Vocês lembram do caso da Ana Hickman no passado? Ela sofreu violência patrimonial. A mulher era rica. Ela que fez o dinheiro dela, a fama dela, apresentadora conhecidíssima. E quem controlava o seu dinheiro, a sua fortuna, era o seu marido. Ela não tinha direito a pegar o próprio dinheiro. Isso é violência patrimonial. Então, a gente tem vários tipos de violência. Violência patrimonial, violência de gênero, violência simbólica, violência psíquica, violência emocional, violência física, violência moral. Existem vários tipos de violência. Então, se essa mulher em Hamlet, Gertrudes e Ofélia, cada uma à sua maneira, foram silenciadas, quem é que conta a história delas? É o outro homem. Então, até o que a gente sabe sobre Gertrudes e sobre Ofélia, não foram elas que contaram. Foi o Shakespeare. Foi um homem. Né? Exatamente. Esse caso, Rayane, eu não gosto nem de falar, porque me dá, assim, ânsia, né? Enfim, eu não consigo imaginar a dor que essa mulher sofreu fisicamente e emocionalmente. Enfim, então, esses conectivos aqui, eles são excelentes para vocês fazerem o quê? Quando você jogou o seu repertório no texto, em seguida você vem com pois isso, porque isso, por quanto isso, uma vez que tal coisa acontece, dado que tal coisa acontece, para explicar a razão, o porquê das coisas, tá? Conectivos para expressar consequência.
Se em casos de tema você tem ali a possibilidade de trazer uma causa e em seguida uma consequência, olha quanto conectivo maravilhoso. Assim, logo, portanto, dessa forma, consequentemente. Usa o próprio consequentemente. Eu acho que ele é até mais legal, porque ele marca logo assim para o corretor. Nossa, consequentemente. Né? Então, palavrinhas para vocês usarem. Comparação, analogia. De modo semelhante, analogamente, da mesma forma, em comparação, do mesmo modo, semelhantemente, comparativamente. Então, olha quantos advérbios aqui para vocês usarem para trazer relação de ideias semelhantes. Como é que eu vou usar isso aqui na minha redação? Depende do seu argumento. Vai que o teu argumento 1, que você vai dizer no desenvolvimento 1, tenha uma relação com o teu argumento 2, quais são os melhores conectivos para você fazer a conexão interparagrafal? Usando o comparativo o conectivo de comparação. Se você tem uma relação de proximidade com o teu argumento 1 e o teu argumento 2, o melhor conectivo são conectivos de comparação, porque vai unir em um parágrafo e outro parágrafo essa ideia, tá? Então, isso depende do que você vai usar, mas muito bom também. Generalização tá aqui só para vocês saberem que existe. Não gosto muito desses dois, já falei o motivo, mas vocês podem colocar dependendo do assunto, tá? E de conclusão, tá? A gente tem aqui os tradicionais. Os melhores para mim são, portanto, logo, e a vista do exposto também é muito bom, tá? Agora, o restante vocês ficam ali à vontade para usar. Eu só não gosto do finalmente, porque parece tipo assim, não aguento mais escrever, finalmente acabou. Tirando esse, o resto vocês podem usar, tá bom? Aplicação rápida em Hamlet, tá? Aqui tem mais alguns exemplos de como usar adição, contraste, explicação, consequência, síntese e conclusão, tá? Vou pular essa parte aqui, porque a gente meio que já falou ela. Agora vou para um outro tópico muito importante da aula de hoje, tá, galerinha? Eu sinto que muita gente ainda tem dificuldade de colocar a marca de autoria na UERJ. É essencial, tá, gente? Prof, me perguntaram assim, se eu não colocar, tá errado? Você não vai ser zerado se você não colocar, tá? Porque você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, a UERJ não vai te zerar se você não colocar a marca de autoria. Porém, se você não coloca, ou se você coloca pouco, o que vai acontecer? A sua nota vai cair. Então, qual é a minha sugestão para você nesse caso, tá? A minha sugestão é que você utilize e verifique, porque eu falo até, às vezes até eu esqueço. A gente está tão acostumado a fazer redação do Enem que a gente acaba esquecendo na UERJ. Mas eu peço para vocês verificarem, tá? Vejam se vocês estão colocando os verbos na primeira pessoa. Se você tem dificuldade de fazer primeira pessoa do singular, ou seja, eu acredito, eu penso, eu sinto, você coloque na primeira pessoa do plural, ou seja, nós sentimos, nós entendemos, nós acreditamos, tá? Nós pensamos, então coloco nós, que é a primeira pessoa do plural. Mas coloque. Então, tanto a primeira pessoa do singular quanto do plural são extremamente necessários na redação da UERJ e existe uma pontuação para marca de autoria. O que é essa marca de autoria? A marca de autoria é quando a sua redação ela possui uma reflexão crítica. E essa reflexão crítica sobre o tema vai ser percebida através dos verbos em primeira pessoa. O que acontece no Enem? A gente coloca tudo na terceira pessoa. Percebe-se tal coisa, é necessário que se faça tal coisa, o governo deve fazer tal coisa.
Então, você sempre vai naquela costumeira, porque, infelizmente, as escolas, né, não trabalham redação da UERJ. São raríssimas as escolas que dão, né, ênfase para os alunos estudarem redação da UERJ, o que é uma grande pena, né? Eu tenho, às vezes, alunos de fora do estado do Rio de Janeiro que vêm aqui para o Rio de Janeiro fazer prova da UERJ e eu não tenho alunos aqui na terceira série que querem fazer UERJ. Nas duas escolas em que eu trabalho o terceiro ano, eu, graças a Deus, consegui fazer boa parte dos alunos pensarem na UERJ, mas a maioria não pensa, porque a gente vai sempre sendo ensinada a fazer redação do Enem, parcial, 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 o que é um grande problema, porque faz com que esse aluno não tenha um vínculo com a própria reflexão crítica. Então, o aluno ele não pensa com a cabeça dele, ele pensa o que é melhor para o corretor, ou o que é melhor para a solução do problema. E ele não pensa criticamente de forma solitária. Ele vai para o que a maioria diz, né? Aquele efeito que a gente chama de efeito manada, né? Então, a realidade é que é complicado. Então, eu vou pedir para vocês, nos próximos temas, que vocês elaborarem, que vocês deem uma atenção a se colocar como sujeito pensante. Se você acha ruim escrever na primeira pessoa do singular, não tem problema, escreva no plural. É mais fácil. Eu acho mais fácil escrever no plural, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. E se meu texto não tem onde colocar muita marca de autoria? Sempre tem, Liz. Vai ter, com toda certeza. Porque o tema da redação, ele vai te induzir a você colocar a primeira pessoa, tá? Tigres colocou, eu tenho uma dificuldade, e é mais uma dúvida, na verdade. Tem uma carga ou peso maior onde é usar desinência como creio ao invés de eu creio? Não, isso não tem nada a ver. Você só vai suprimir o pronome. Eu creio ou creio. Não tem problema nenhum, tá? Isso é só uma questão de escolha vocabular. Não tá errado, tá? Vamos lá. Então, evitem essa impessoalidade excessiva, tipo, percebe-se que isso é vago. E tudo que a UERJ não quer é que você seja vago, tá? Então, se inclua na reflexão crítica, porque o ponto maior para você é posicionamento crítico claro, demonstração de convicção do que você está falando e a proximidade da reflexão com o leitor. Então, nos 3 critérios, a UERJ vai observar se você fez essa tal de reflexão crítica. E aí, para finalizar com chave de ouro essa aulinha de conectivo para vocês, Tia Tami pegou 2 polêmicas, tá? Vingança e dúvida, hesitação. E aí, o que eu fiz? Fiz algumas frases críticas curtinhas para vocês treinarem com essa polêmica de vingança e com essa polêmica de dúvida. Na primeira pessoa do plural. Olha o exemplo. Liz, preste atenção agora, hein? Olha aqui. Olha que lindo. Em Hamlet, percebemos que a vingança, longe de trazer justiça, abre caminho para a destruição coletiva. Ou, quando buscamos vingança, caímos na armadilha de legitimar a violência, repetindo esse ciclo que pretendíamos interromper. Nós nos deixamos consumir pelo desejo de retribuição e, como Hamlet, descobrimos que esse caminho apenas multiplica perdas. Ou a tragédia nos mostra que, ao confundirmos vingança com justiça, alimentamos a continuidade da injustiça. Olha que frases bonitas de efeito. Onde eu coloco essa frase, prof? Você pode escolher, meu amor. Se você estiver falando no seu D1 de vingança, pega uma frasezinha dessa e fecha o teu parágrafo de desenvolvimento. Agora, olha que bonito essa daqui, hein? Frases críticas para dúvida, hesitação. A hesitação de Hamlet nos revela que
Quando adiamos decisões importantes, os danos podem se tornar irreversíveis. Nós nos identificamos com Hamlet porque, olha o conectivo, diante da dúvida, da hesitação, também nos paralisamos entre o agir e o suportar. A demora do herói nos ensina que refletir em excesso pode impedir a construção de soluções efetivas. Tá vendo, gente? Tudo frase crítica para fazer o quê? Amarrar o parágrafo. Ah, Tami, mas eu não quero escrever na primeira pessoa do plural. Nós, eu acredito, nananã, papapá. O que eu faço? Eu também coloquei para vocês uma frase crítica para vingança e hesitação na primeira pessoa do singular. Olha como é que fica no singular. Em Hamlet, percebo. Olha aqui que você acabou de falar, Tigres. Creio, percebo, eu creio, eu percebo. Ó. Tanto faz colocar eu creio, eu percebo ou só percebo. Em Hamlet, percebo que a vingança, longe de trazer justiça, abre caminho para a destruição coletiva. Ou, quando busco vingança, noto que caio na armadilha de legitimar a violência, repetindo o ciclo que pretendia interromper. O que a gente viu aqui de mudança, galerinha? Basicamente, a diferença está no verbo. O verbo é que vai te dar marca de autoria. Então, você que tem que escolher. Eu quero colocar na primeira pessoa do plural e me colocar enquanto sociedade, ou seja, eu faço parte daquele bolo ali, ou eu quero fazer algo mais específico e eu quero me colocar. Se eu quero me colocar, então eu coloco ali a primeira pessoa do singular e eu coloco eu percebo, busco, me deixo. Então, aqui, gente, nesse material, para vocês estudarem em casa, pensem em frases de efeito, frases críticas sobre cada polêmica. Aqui a gente tem tanto na primeira pessoa do plural, quanto na primeira pessoa do singular, ficando a critério de cada um de vocês escolher aí a melhor opção, tá? Para fechar a nossa aulinha de hoje de conexão e de frases críticas, tá? Eu quero pedir que vocês tenham atenção a essa última parte, que é colocar os verbos a maior parte deles, tá? Eu sei que não vai dar para colocar em todos, mas 99% dos verbos que vocês puderem meter um nós acreditamos ou eu acredito, coloca, porque isso é que vai dar o feeling para o teu corretor identificar que você tem crítica. E a gente precisa de crítica, marca de autoria, que vai ser avaliado para você como um critério de avaliação onde você vai assumir uma postura, uma posição crítica de forma clara e pessoal, tá? Tem que ter pessoalidade. Não dá para a gente não ser pessoal na redação da UERJ. É literalmente o oposto do Enem. O Enem não quer isso, mas a gente quer. A gente quer e a gente quer muita pessoalidade, porque a UERJ quer te formar um cidadão crítico pensante, um sujeito que pensa. Então, por favor, se joga aí no verbo com a primeira pessoa, tá legal? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Deixei aí os meus contatinhos, tá? @literahistoria, meu Instagram, tamilopes.1, meu TikTok e o meu WhatsApp para vocês. Quem tiver muito interessado, medicina, eu quero fazer parte lá da turma intensiva de redação, me chama que eu explico. E não se esqueçam do meu e-book, tá lá na bio do meu Instagram. Compra ele, tá muito bom. Tem 2 e-books, tá? Tem o e-book Senhora, que tem 50 questões, é um simulado para quem vai fazer agora o segundo aqui, dia 31, que tá excelente, modelo ERJ, tá? É o e-book de Senhora, e tem o e-book de redação, Hamlet, para quem deseja aprofundar as polêmicas, aprofundar como escrever, enfim, construção básica, desde o básico até o mais avançado, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar que eu indico para vocês. Estou muito feliz por terem ficado até aqui. Um super beijo, um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima aula que nós vamos falar sobre títulos e repertórios. Aula super importante a próxima, título e repertório. Se quiserem alguma coisa, manda